Olá pessoal, meu nome é Alcione, sou biomédica e também faço mestrado em Fisiologia e Farmacologia na UFMG. Hoje eu vou falar resumidamente sobre o equilíbrio ácido-base do nosso sangue. Então, se você vai prestar concurso público em biomedicina ou em farmácia, ou se ainda na sua faculdade irá cobrar esse conteúdo na prova, fique até o final do vídeo que eu vou te ensinar de uma forma bem simples e prática. Vamos lá? Bora? Então, para que as nossas células, nossas enzimas e as nossas proteínas funcionem adequadamente, é necessário que o pH do nosso sangue seja mantido de 7,35 a 7,45. Caso haja um aumento desse pH, nós entraremos em um quadro de alcalose. Caso haja uma diminuição desse pH, nós entraremos em um quadro de acidose. A alcalose e a acidose, elas são ocasionadas em relação à quantidade de íons hidrogênios no nosso sangue. Caso haja uma diminuição dos íons hidrogênio, haverá um aumento do pH. Caso haja um aumento dos íons hidrogênios, haverá uma diminuição do pH. Então é necessário que o nosso corpo ele crie mecanismos de forma que o pH ele se mantenha nessa faixa ideal. Porque em um quadro de alcalose e um quadro de acidose, as nossas células, nossas proteínas e as nossas enzimas, elas não vão funcionar adequadamente. Além disso, se esse pH exceder um valor de 7,95, ocorrerá a morte celular. Assim como se esse pH reduzir abaixo de 6,85, também haverá morte celular. Então, nós temos órgãos e sistemas responsáveis por fazer esse controle, como os pulmões, os rins e os sistemas tampões. Nesse vídeo, eu irei dar mais foco ao controle realizado pelos pulmões e pelos rins. O controle realizado pelos pulmões é feito através da respiração. Como vocês sabem, ao nós respirarmos, nós liberamos CO2 para o meio externo. E esse CO2 ele está diretamente relacionado à quantidade de íons H+ presente no nosso organismo. Então, quando nós temos um quadro de hiperventilação, que nós estamos respirando com uma maior frequência, vocês concordam que nós estamos liberando uma quantidade de CO2 maior para o meio externo? Então, a quantidade de CO2 que ficará retida no nosso organismo é menor. Então, esse CO2 irá reagir em uma menor quantidade com a água e formará uma menor quantidade de ácido carbônico. Dessa forma, formando uma menor quantidade de íons H+ e íons bicarbonatos. Essa menor quantidade de íons H+ irá ocasionar uma elevação do pH sanguíneo. Por outro lado, quando o indivíduo ele está em um quadro de hipoventilação, em que ele está respirando mais devagar, haverá um acúmulo de CO2 no nosso organismo. Então, esse CO2 irá reagir mais com a água, formará mais ácido carbônico, que se dissociará mais em H+ e mais em íons bicarbonatos. Com isso, esse aumento dos íons H+ ocasionará uma diminuição do nível de pH sanguíneo. Além do controle realizado pelos pulmões, nós também temos controles realizados pelos rins. Então, os rins, eles eliminam e reabsorvem determinadas substâncias para controlar esse pH, como os íons H+ e os íons bicarbonatos. Então, uma situação em que os rins eles vão diminuir a eliminação de íons H+ na urina, vão aumentar a reabsorção de íons H+, vão diminuir a reabsorção de íons bicarbonatos e vão aumentar a eliminação de íons bicarbonatos, de forma a aumentar a quantidade de íons H+ no nosso sangue. Com isso, haverá uma diminuição de pH. Por outro lado, os rins também podem aumentar a eliminação de íons H+ na urina, diminuir a reabsorção de íons H+, aumentar a reabsorção de íons bicarbonatos e diminuir a eliminação de íons bicarbonatos.
com o intuito de diminuir a concentração desses íons H+ no nosso sangue e, consequentemente, aumentar o pH. Então, vai depender em que quadro o indivíduo está para que os SINs eles decidam se eles vão ter que aumentar a quantidade de H+ no nosso sangue ou se terão que diminuir. Em um quadro de alcalose, ou seja, em que há um aumento do pH do nosso sangue, caso essa alcalose ela seja derivada da respiração, nós chamamos de alcalose respiratória. Por outro lado, se essa alcalose ela foi derivada de alguma alteração dos rins, nós dizemos que é uma alcalose metabólica. Então, diante desse quadro de alcalose, o que o nosso organismo ele irá fazer para tentar conter essa alcalose? Tentar regular novamente o nosso pH para que o nosso pH ele fique naquela faixa ideal para o funcionamento das nossas enzimas, das nossas proteínas e das nossas células. No caso dos pulmões, a primeira coisa que eles vão fazer é diminuir a ventilação. Então, nós iremos respirar mais devagar, de forma a haver um acúmulo de CO2 no nosso organismo, para que ele possa reagir mais com a água, com isso formando mais ácido carbônico, que irá se dissociar em H+ e íons bicarbonatos. Então, esse aumento de íons H+ irá gerar, consequentemente, uma diminuição do pH sanguíneo. Os SINs, por sua vez, irão aumentar a eliminação de íons bicarbonatos, aumentar a reabsorção de íons H+, diminuir a reabsorção de bicarbonatos e diminuir a eliminação de H+. Então, com isso, haverá também um aumento de íons H+ no nosso sangue, fazendo com que o pH ele diminua. Por outro lado, em uma condição de acidose, em que há uma diminuição do pH do nosso organismo, esses órgãos eles também vão tentar reverter esse quadro. Caso essa acidose ela seja derivada de uma alteração na respiração, nós falamos que é uma acidose respiratória. Caso ela seja derivada de uma alteração renal, uma acidose metabólica. Então, a primeira coisa que os pulmões vão fazer é aumentar a frequência de ventilação, de forma a diminuir a concentração de CO2 no nosso organismo. Então, a gente vai expulsar CO2 para fora, vai jogar o CO2 para o meio externo, de forma que esse CO2 ele reagirá menos com a água, formará menos ácido carbônico e, consequentemente, menos íons H+ e íons bicarbonatos. Dessa forma, essa concentração menor de íons H+ no nosso sangue irá gerar um aumento do pH sanguíneo. Da mesma forma, os rins irão diminuir a eliminação de bicarbonato, diminuir a reabsorção de íons H+, aumentar a reabsorção de bicarbonatos, aumentar a eliminação de íons H+, de forma a aumentar o pH do nosso sangue. Então, a depender do caso, seja uma alcalose, seja uma acidose, os nossos órgãos eles vão tentar reverter esse quadro, de forma que o pH ele permaneça numa faixa ideal para o funcionamento das nossas células, das nossas enzimas e das nossas proteínas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já havia dito, eu falei de uma forma bem resumida, falando das principais partes mesmo do controle realizado pelos pulmões e pelos rins. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma crítica para fazer, comente aí embaixo, que a gente vai ver e caso seja ponderado isso, nós abordaremos no próximo vídeo.